Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Mel da Dança de Plutão e hoje eu vou trazer um assunto que ele percorre entre as pessoas, nas mídias sociais. A gente pode também ser atropelado por ele e por isso muitas vezes a gente não fecha as conversas, a gente não termina o assunto, que é o retorno de Saturno. Então, para a gente entender o retorno, a gente tem que explicar e entender o que é Saturno. Saturno na astrologia representa no nosso mapa a figura de autoridade que deu limite para a gente durante a nossa criação. Representava o pai, mas hoje a gente já adapta essa conversa. Então ele fala de limite, de escassez, de medo, de cerceamento, no sentido de daqui você não passa. Então por isso que ele é referente aos ossos, porque vai falar também de estrutura, mas ele vai falar da pele, porque a pele dá um limite para o nosso corpo em relação ao mundo. Também fala dos dentes, que os dentes são ossos. Fala do tempo com T maiúsculo. Fala da velhice, fala da constância, da solitude / solidão. Enfim, vamos. Isso é assunto para outro momento. Então, onde a gente tem Saturno no nosso mapa, a gente pode sentir que é uma área extremamente desafiadora, e o desafio vai se atualizando conforme a gente envelhece. Ele pode ficar um pouco mais fácil quando a gente entra dos 50, 60 a mais. Ou ele fica menos difícil, né? Eu ainda não cheguei, talvez quando eu chegar eu aviso. Mas é extremamente desafiador, é lento a progressão. A gente sente que sempre tem um juiz ali, demandando e questionando. Às vezes pode ser esse juiz internalizado que dá autocobrança. Mas sente que é uma travancada, assim, e que não dá para fazer as coisas meio de qualquer jeito, assim, tem que ser com seriedade, com compromisso, com responsabilidade. Então, os ciclos, vamos entender primeiro os ciclos dos planetas. Os ciclos dos planetas, como a Terra demora 365 dias para dar uma volta no Sol e todos os planetas têm a sua duração. E aí, Saturno vai ter 28 anos para fazer essa volta. E os ciclos de Saturno são de 7 em 7 anos. Então a gente vai sentir as chamadas, as demandas de Saturno quando a gente vai fazendo 7, 14, 21, 28. E é sempre mais ou menos. E é da duração daquele. Vamos colocar daquele episódio, vamos dizer assim. Então, se o retorno de Saturno ele dura mais ou menos 2 anos e meio. Então, pode acontecer do 28, aí você se sente mais forte com 29, e aí você alivia nos 30, quase 31, dependendo, né? Então, a primeira vez que a gente sente Saturno chamando é com 7 anos. Algumas pessoas vão para a primeira série, / primeiro ano, para a escola, né? Algumas pessoas ganham irmãos e aí tem que começar a cuidar do irmão, porque aí você é o irmão mais velho, você tem que ser o responsável, você tem que ser aquele que dá o exemplo. Algumas pessoas, dependendo da geração e do lugar que elas moram, elas começaram a trampar, porque, tipo, não tinha grana em casa, vamos trabalhar, e é isso. 7, 14 anos existe bastante essa movimentação de vamos sair de casa, que é um lugar recluso e protegido, bem entre aspas, tá? Bem entre aspas, para o mundo, que é totalmente fora do nosso controle. E o trabalho está muito associado a essa responsabilidade saturnina. Quando você faz 14 anos, você já tá assim, já entendeu que é adolescente. A puberdade está acontecendo.
Você entende que você não é mais criança, apesar de algumas pessoas ainda poderem te ver como criança, você sabe que você não é mais. Então tem um desejo pela vida adulta e pela liberdade da vida adulta, mas sabe que por você não ser adulto ainda, você é livrado de algumas coisas, assim, talvez você assuma novas responsabilidades, mas você ainda não é um adulto. Então é uma época de muita exploração, mas pode ter também uma melancolia. Melancolia é assunto de Saturno, associada a essa perda da infância, assim, de, porra, não vai voltar, não consegui curtir o que eu queria, o tanto que eu queria, e agora eu tô cheio de coisas para fazer, assim, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que decidir meu futuro daqui 3 anos, assim. É uma barra ainda lidando com os hormônios e esse corpo que está em mudança. É uma barra bem intensa, os 14 anos, que óbvio que a sociedade dá uma ignorada porque não é adulto. Com 21, 20, 22 anos, a gente vai ter a primeira. Desculpa, a segunda quadratura. E aí a gente já é adulto, a gente já passou da maioridade, as novas responsabilidades chegam, podemos ir para a faculdade, podemos fazer um curso técnico, podemos arranjar 3 trabalhos, podemos casar, podemos fazer mochilão, podemos entrar para o convento. Existem coisas que precisam ser feitas nessa idade, resoluções que precisam ser tomadas, e que agora a gente sente o mundo caindo nas nossas costas de fato. Tipo, mano, agora eu tenho que fazer acontecer, tenho que ir atrás de trabalho, de dinheiro. Se eu decido formar minha família, eu tenho que dar estrutura. Estrutura é coisa de Saturno. Se eu desejo montar o meu negócio, se eu desejo fazer faculdade, eu preciso de ritmo, de constância e de seriedade. Se eu preciso ter 3 empregos para me sustentar, eu preciso também ser muito regrada com os meus objetivos e meu dia. Então, também apesar de que a gente pode ver muitas pessoas próximas que ficam muito perdidas, também acredito que estejam compreendendo esse chamado saturnino, né? O que eu vou fazer da vida? Que pode sim vir na boca de um pai, de uma mãe, de uma amiga mais velha, de uma irmã, mas que a gente começa a absorver assim, o que eu vou fazer da minha vida? E aí a gente chega no retorno, 28 anos depois, esse Saturno deu uma volta no Sol e volta para onde a gente tem ele no nosso mapa natal. Por isso que é muito importante a gente entender o lugar de cada planeta no nosso mapa. Se ele já age de uma maneira específica no mapa natal, o retorno também vai ser específico. Então, por mais que a gente passe, assim, eu tenha várias amigas que têm a mesma idade que eu, os mapas são diferentes. Então, nós vamos passar pelo retorno de maneira diferente. E ele vai trazer esse chamado à maturidade, só que ele traz um lance da matéria. Saturno, ele traz as coisas para a matéria. Por isso que tudo que a gente faz com seriedade e compromisso, para Saturno a gente tem a colheita em vida. A gente não precisa morrer, esperar e renascer, nada disso. Reencarnar, né? Tudo que a gente faz e planta e colhe com seriedade, a gente vai ter esses frutos nessa encarnação. Então, não é incomum você ver pessoas em seu retorno tendo filhos. Porque é Saturno que traz o filho para a matéria. E se o filho é o chamado à responsabilidade para aquele pai e para aquela mãe, então é isso.
Muitas pessoas saem da empresa que estão ou para abrir um negócio ou para ir para uma empresa com mais responsabilidades, talvez com um salário mais legal também. Porque ele também chama para desafios que toquem a nossa psique nesse lugar. Mano, eu posso mais, eu posso entregar mais. Pessoas que voltam a morar com os pais porque terminaram os seus casamentos. Ou tava morando com um amigo e aí não deu certo, aí volta a morar com o pai. Ou sai da casa dos pais e aí, sei lá, vai fazer uma viagem para se encontrar espiritualmente, enfim, né? De novo, cada um tem a sua caminhada. E é muito importante que a gente veja onde está esse Saturno no nosso mapa. Só que são 2 anos e meio de quebradeira, porque tudo que não tiver estrutura, tudo que não tiver conectado com a nossa essência, vai ser cortado, porque estrutura é coisa de Saturno e poda também. Então só fica o que é essencial. As pessoas essenciais, o trabalho essencial, a nossa filosofia de vida. Então é muito importante, é um momento extremamente delicado, é um momento que a gente precisava muito de uma rede de apoio mesmo, que entendesse que é uma passagem importante, é um portal, mas que, né, assim, no sistema que a gente está, no momento que a gente está do mundo, é como se fosse mais uma terça-feira, né? E todo mundo passando por uma terça-feira no meio do caos. Só que então a gente que tem que fazer esse movimento de consciência de que durante 2 anos e meio, talvez eu tenha que me desfazer de algumas coisas do passado que até então funcionavam, mas já não está mais funcionando. Relações, o próprio ambiente de trabalho, amigos, hábitos, questões de cuidar da psique, questões até de trocar de terapeuta, dependendo. Então é importante que a gente talvez desacelere, ainda que seja, né? De novo, depende do seu contexto, para que a gente entenda o que é essa quebradeira, para que a gente entenda o que Saturno está pedindo de nós nesse momento de fortalecimento do ego, mas do ego enquanto identidade, tá? Porque o lance, por exemplo, de você ganhar um filho no retorno de Saturno, é que o retorno de Saturno dele vai ser no seu também. Então a quebradeira vai ser para vocês dois quando ele tiver o retorno de Saturno dele. Mas olha só que chamada interessante, você aprender a abdicar de muita coisa, a se tirar do centro, a não deixar aquela criança tocar em tomada, em cair, né? Assim, aquela coisa mínima para ela não ir de Americanas. Mas às vezes, quebradeiras de perder o emprego, perder relacionamento, brigar com os pais, brigar com os amigos, enfim, às vezes a quebradeira é para você se voltar para si. Então também é importante que você observe a sua caminhada de uma maneira geral, assim, será que eu me dou muito para as pessoas? Aí eu fico nessa, e aí Saturno fala, pô, então, né, um pouquinho você pode se dar. Um pouquinho você pode se acolher, um pouquinho você pode se cuidar também, porque se você não se cuida, como é que você vai cuidar do outro? Então, olha como é rico e múltiplo, sendo que o assunto é o mesmo. Né? Assim, o que acontece é a mesma coisa. Mas como a gente vive isso, é plural. E é interessante também ter aquela brincadeira que tem roqueiro que vive só até os 27 anos. Né? Muitas lendas do rock morrem com o retorno de Saturno. E aí você vai pegar assim, a maioria é por abuso de substâncias. Então ali acontece alguma coisa, assim, eu gosto de colocar nesse lugar místico e no sentido do mistério, na verdade, assim, que talvez a gente não compreenda com a racionalidade o que acontece
com essas pessoas que se vão nesses momentos excepcionais dentro da astrologia. Mas que algum chamado aconteceu. Alguma coisa ali deu um clique. E tem também um lance que a gente parece que termina o retorno e meio que não consegue nem pensar muito como é que foi, porque a gente estava vivendo outras coisas. Porque não tem realmente, assim, né, uma data que você fala, nossa, tal dia aconteceu o negócio. Você vai percebendo fases, você vai percebendo mais ou menos em que época aquilo acontecia. Quando que começou a quebradeira, quando que começou a ficar doente, quando que você engravidou, quando que você foi mandado embora. Então, assim, a gente vai sacando algumas modificações, mas o término também não tem um dia, assim, né, um estalo, você fala, acabou. E aí, como nessa sociedade a gente perde a característica ritualística das coisas, a gente não saca que a gente já passou. Então, alguns medos, incertezas, a questão da autonomia, realmente, em tese, é para ser modificada. A gente se sente diferente de fato. Só que não, essa coisa de não dar tempo não dá tempo de perceber assim, que a gente meio que vai fazendo de qualquer jeito. Então, era um pouco isso que eu queria falar sobre esse retorno. É um assunto que eu gosto muito de tratar, de conversar, assim, se vocês tiverem coisas para comentar também. Super pode mandar, eu vou buscar ler e responder, claro. E é isso, até o próximo episódio.